Nesse vídeo vamos comentar as questões de biologia da prova do Enem no ano de 2016, aplicação PPL. Começando pela questão 46, a questão vai falar sobre um pesquisador que preparou duas lâminas, uma contendo um corte histológico, né, de tecidos vegetais, um caule de flor de margarida, e uma outra lâmina contendo um corte histológico de um tecido animal, fragmento de pele de rato. Ele se descuida, mistura essas lâminas e ele vai observar essas lâminas em microscopia, né, com a intenção de reconhecer, né, qual lâmina seria de um corte de um tecido animal e qual seria de um tecido vegetal. Portanto, quais estruturas celulares permitiriam, uma vez observadas, né, no microscópio, a separação das amostras ser reconhecidas? Dentre as alternativas, a parede celular e cloroplastos, né, são estruturas exclusivas. Né, você naturalmente encontraria parede celular e cloroplastos em células vegetais. Né? Então, assim, basicamente o que a questão está trabalhando é esse conceito de organelas exclusivas de células vegetais. Então, repara que a célula vegetal e a célula animal, elas dividem, compartilham, né? Elas têm em comum diversas organelas. Ribossomos, lisossomos, são componentes, né, e organelas que você encontraria em ambos os tipos de células. Núcleo, porque são células eucariontes, né? Mitocôndrias, retículos endoplasmáticos liso, rugoso, vacúolos, peroxissomos, complexo de Golgi, todas aquelas estruturas e organelas que a gente está acostumado. Mas repara que a célula vegetal, né, ela vai ter alguns componentes exclusivos de célula vegetal. Então a célula vegetal vai apresentar cloroplastos, amiloplastos, que são plastos, né, que contém ali tecido de material de reserva, né, amido, e a parede celular, né, de celulose, que mantém ali a forma da célula, né, impedindo, por exemplo, a lise celular, em situações ali de a célula estar no meio hipotônico, né, ela poderia, por entrada de água por osmose, a célula explodir. A parede celular não permite que isso aconteça. Portanto, é uma parede rígida, né? Então, assim, os cloroplastos, amiloplastos e parede celular você encontraria naturalmente em células vegetais. Questão 50, ela vai trazer aqui uma questão de ecologia, uma questão. Ela vai falar sobre duas populações, uma população X e uma população Z. E vai falar sobre os tamanhos das populações, né? Porque essas populações estão juntas no ambiente. E nesse contexto, a população X ela é maior do que a população Z. Eventualmente, esse ambiente onde essas duas populações estão, ele sofre uma fragmentação e separa essas duas populações, ou seja, elas deixam de ter, né, elas deixam de conviver, elas não estão mais em contato uma com a outra. E o que acontece? A população X vai manter a taxa populacional dela, enquanto que a população Z, agora separada, né, vai aumentar a sua taxa populacional. Ok, então a relação ecológica entre as espécies X e Z, quando no mesmo ambiente, ou seja, quando elas estão juntas, como é que uma interage com a outra, né, o que está acontecendo ali? É uma relação de competição, né? Então a gente tem aqui um ambiente onde elas estão em comum, né? Convivendo no mesmo ambiente. Repara que a população X eu coloquei aqui a fonte 80 e a população Z é a fonte 40. Que é para ilustrar, né? Como que a população X é maior do que a Z. E uma vez que esse ambiente é fragmentado e a população X vai para um lado e a Z para o outro, repara que a X mantém a taxa populacional dela, que eu ilustrei aqui como sendo a fonte 80, né? Mas a população Z, agora separada, vai aumentar e vai chegar quase no mesmo número da população X. Basicamente é isso. Então elas deixam, né, agora não está mais havendo competição, portanto a população Z, ela provavelmente tinha algum tipo de desvantagem, né, em relação à população X, que quando elas estavam juntas a população X controlava o tamanho da população Z, né, num número, né, menor. Uma pergunta que eu fiz aqui, né, uma questão crítica, assim, a população Z, quando em conjunto com a população X, ela não exercia então nenhuma influência sobre a população X? E por que eu perguntei isso? Porque talvez, né, num contexto assim real, você também observaria um leve aumento da taxa populacional da população X, porque se elas estão em competição, né, é de se esperar que a população Z também tivesse alguma influência, ainda que pequena, na população X. A forma como a questão colocou, né, aparentemente não, a população Z ela era apenas prejudicada pela população X, mas a população X em si não tinha nenhum tipo de prejuízo ali pela presença da população Z. Mas enfim, é interessante a gente fazer esses questionamentos, né? Porque a natureza ela é muito mais complexa do que essa coisa controlada que a gente cria didaticamente, né? Nos livros e até nas questões de vestibular. A questão 54. Essa questão é uma questão de química, né? Complicada de química, não é uma questão da prova de biologia, mas ela tem conceitos da biologia nela, né? Que eu achei que era interessante trazer aqui para discussão. Ela vai falar sobre climatério, que, segundo o próprio texto, né, é o nome de um estágio no processo de amadurecimento de determinados frutos, então frutos climatéricos, né, que estão ali no processo de amadurecimento, pelo aumento do nível de respiração celular e do gás etileno.
O gás etileno é um fito-hormônio, um hormônio vegetal, que atua, dentre tantas funções, ele atua nesse processo do amadurecimento dos frutos. E aí, enfim, como consequência, né, o escurecimento do fruto, a perda de muitas toneladas de alimentos a cada ano, prejuízo, né, por conta desse amadurecimento do fruto, enfim. E o texto diz que é possível prolongar a vida de um fruto climatérico pela eliminação do gás etileno. Então você tira o etileno da equação, né? O fruto então ele não iria sofrer, né? O amadurecimento iria prolongar a vida útil desse fruto, enquanto ele está sendo de repente é, transportado do local onde ele foi plantado até o local onde ele vai ser vendido, comercializado, né? Enfim. Então na indústria utiliza-se o permanganato de potássio, né? Para oxidar o etileno em etileno glicol. E com isso você cortaria ali a atividade, né, do gás etileno no amadurecimento dos frutos e, portanto, teria essa diminuição do prejuízo com o amadurecimento. Bom, uma outra coisa interessante que o texto coloca é que o processo de amadurecimento começa quando a concentração de etileno no ar está em cerca de 1 miligrama, né, de etileno por quilo de ar. Por que eu acho essas coisas interessantes? Porque ela está falando de biologia, né? Numa questão que claramente a resolução dela vai envolver um cálculo aqui de concentração, né, de reagentes e tudo mais. E eu não vou entrar nesse ponto porque eu não sou professor de química. Eu também não gosto muito desse tipo de questão, porque, né, não é uma coisa agradável. A menos que você goste de matemática, né, dessas relações de cálculo de concentração. Aí é mais pegada de química mesmo. Mas para biologia, o que eu acho interessante aqui são os conceitos, né? O hormônio, o vegetal, o etileno. Todo esse processo aqui, né, de você utilizar um agente, né, que vai oxidar o etileno e, portanto, você vai aumentar a vida útil do fruto, isso aqui é muito interessante. Bom, em relação à questão, eu vou colocar um link aí para um vídeo do Marcelão da Química, porque ele sim explica isso aqui direitinho, eu não sei explicar. A única coisa que eu poderia aqui acrescentar, né, é que repara só que você vai utilizar dois mols, vamos colocar assim, né? De novo, não sou da química, né? Então eu posso falar muita besteira aqui. Mas repara que nessa equação aqui que ela dá, nessa fórmula, né? Tem 2 permanganatos de potássio para 3 etilenos. E, enfim, não querendo dizer que isso aqui é uma resolução correta, porque não é, né? Isso aqui é apenas uma relação que eu coloquei para trazer, né, uma lógica, assim. Você quando coloca 2 permanganatos de potássio, né, você faz o cálculo da massa ali da molécula, você vai ter 316 gramas por mol. 3 moléculas de gás etileno, você teria, somando, né, as massas molares ali da molécula, 84 gramas por mol. Se você dividir 316 por 84, né, que é a massa do permanganato de potássio, pelo do etileno, nas concentrações que colocou aqui, né, na reação, você teria 316 dividido por 84, 3,76 blá 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 gramas de permanganato de potássio para cada 1 grama de etileno. O que eu achei interessante é que, assim, embora isso aqui não seja a forma como um professor de química ensinaria a resolver a questão, mas se você fizesse esse cálculo, você atingiria o resultado da alternativa. Portanto, isso aqui pode ser uma forma de se obter esse tipo de resposta. De novo, não estou dizendo que isso aqui vai funcionar em todas as questões, tá? Mas, assim, é uma forma como eu encontrei de chegar ao resultado. Enfim, portanto, você teria 3,8, né, 3,8 gramas por mol de permanganato para cada grama mol de etileno e você resolveria, então, esse processo aqui da oxidação do etileno, né, e da interrupção do amadurecimento do fruto. O tema da fisiologia vegetal é um tema complexo, né? Os hormônios vegetais são um assunto super complexo, né? Tem que estudar, tem que ler mesmo. E eu vou colocar na descrição aqui os links para alguns arquivos da internet mesmo, que são arquivos super úteis e interessantes e fáceis de se obter, né? Fazer o download. Porque muitas das vezes a pessoa não tem acesso ao livro, né? É difícil achar livro e tudo mais. E tem muitos arquivos na internet, né, que tratam sobre o assunto, são gratuitos, né? São arquivos feitos por autoridades mesmo no assunto, né? Então tem arquivo da Embrapa, enfim, outros sites, né? Até mesmo de universidades que disponibilizam conteúdos, né? Eu vou colocar, por exemplo, um link para esse arquivo aqui que eu acho super interessante, uma apostila, né, Fisiologia Vegetal. Repara que ele tem 182 páginas, então assim, é um material, né, completo. Enfim, aí, né, no sumário aqui você pode ver, né, todos os assuntos, né, que eles vão abordar. Relações hídricas, que é um assunto que quando a pessoa vai começar a investigar, né, a estudar fisiologia, anatomia vegetal, é super importante saber, né, essas relações hídricas, né, que estão acontecendo ali no nível celular, no nível anatômico mesmo e até fisiológico. É, nutrição, mineral, porque também é importante, né, os minerais que vão estar atuando ali na fisiologia do vegetal, assimilação. Mas qual é o ponto aqui que eu vou recomendar a leitura? Fazendo o download desse arquivo aqui, olha só, você pode estudar fotossíntese por aqui, transporte, super completo, né? Regulação do crescimento e do desenvolvimento, porque aqui é que vai estar a coisa dos hormônios vegetais. Então repara que vai falar de auxinas. Deixa eu ver se eu aumento aqui.
Ó, vai falar de auxinas, né? Tudo isso aqui são hormônios vegetais. Giberelinas, citocininas, o etileno, que é o que foi abordado na questão, né? Ácido abscíssico. Então, assim, super completinho, tá? O conteúdo super. Eu vou tentar colocar lá na página do etileno, deixa eu ver aqui. Ó, o tópico aqui do etileno, ó, 7.34, página 114, eu acho. O etileno é um hormônio gasoso, portanto é um gás, né? Um hidrocarboneto gasoso insaturado. Só para mostrar assim como que tá bem completinho aqui, né? Tópicos pequenos, nada muito denso e complicado, mas completo, né? Aqui etileno de novo, o etileno pode ser produzido em todas as partes da planta. Isso aqui é fundamental, né? Onde é que é produzido, onde são produzidos os hormônios, né? Todas as partes da planta. Os mais altos níveis são produzidos em tecidos meristemáticos, nas regiões nodais, nos nós ali, né? No caule. Seu precursor é o aminoácido metionina. Não vou me aprofundar muito aqui, só estou recomendando a leitura desse arquivo aqui, né? Mostrando que tem, né? Como que o conteúdo está bem completinho aqui. Esse tópico aqui também é super interessante, ó, principais efeitos fisiológicos do etileno, né, a ação do etileno na planta, a resposta tríplice em plantas. Isso aqui já é bem específico, assim, mas para quem gosta do assunto, né, e quiser ler, o gancho pulmonar, né, tem imagens, tá vendo? Super completo. Recomendo a leitura aqui. Abscisão e senescência foliar, amadurecimento de frutos, que foi o que foi mencionado na questão, né. Então, assim, leiam isso aqui, acho super interessante, recomendo, vou deixar o link na descrição. Questão 56 vai falar sobre um assunto que também já foi comentado em várias outras provas anteriores, né? Uma questão aqui da fisiologia, o metabolismo da fermentação, né? Fermentação alcoólica. Bom, enfim, então na produção de massas de pão, enfim, vai utilizar ali, né, o fungo, a levedura, né? Saccharomyces cerevisiae, vivo, né? Claro, contido no fermento. A finalidade é fazer a massa crescer, né? Por meio da produção de gás carbônico. Esse processo químico de liberação do gás é causado pela, qual é a função ali metabólica, né? A fermentação alcoólica, né? Que vai produzir o gás carbônico, certo? Que, por exemplo, no fermento ali, a produção do gás carbônico, né, forma ali o crescimento, né? Permite o crescimento da massa, provoca o crescimento da massa, né, pela liberação do gás carbônico. E um outro subproduto, né, o subproduto que caracteriza a fermentação alcoólica é o álcool, o etanol, que pode ser utilizado também na indústria das bebidas, né, para produzir, enfim, vinhos, cervejas, etc. Então, assim, bom, vejam lá as questões, né, 48 de 2012, 82 de 2012 PPL, onde a gente comentou, né, falou sobre a fermentação, né, falamos lá sobre as etapas, foi super legal. Questão 59 vai trazer um cladograma, então a questão de evolução. Relações filogenéticas entre vertebrados. Então aqui você espera encontrar apenas grupos de vertebrados, desde os peixes até os mamíferos, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves. A relação de aves e répteis é uma relação assim, né? A gente didaticamente separa esses dois grupos, embora na biologia mais avançada a gente entenda que, né, são grupos assim, acaba sendo redundante isso aqui porque aves têm que estar dentro do grupo de répteis, mas para a lógica de ensino médio, eu acho que a separação entre répteis e aves ainda se faz, ainda pode ser, né, pertinente. Bom, a correspondência correta entre as indicações numéricas no cladograma e a característica evolutiva é. Então, esse cladograma vai apresentar aqui, além dos grupos, né, características que vão surgindo ao longo do processo evolutivo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E ele quer saber o seguinte: a relação entre um desses números aqui e uma determinada característica que tenha surgido, né, e contemplado alguns ou um ou mais desses grupos aqui. Bom, então a gente teria que saber, né, em que momento surgem determinadas características. A resposta correta seria a letra C, 3, ovo amniótico. Então, repara aqui, a característica 3, o ovo amniótico, né, vai contemplar répteis, aves e mamíferos. Anfíbios e peixes não têm ovo amniótico. O ovo deles é diferente porque peixes e anfíbios ainda têm dependência do ambiente marinho, do ambiente aquático, melhor dizendo, né, para a reprodução, justamente nessa questão aqui, tanto da reprodução quanto da postura dos ovos. Répteis, aves e mamíferos conquistaram definitivamente, né, o ambiente terrestre e são independentes da água para a reprodução. Claro, dependem de água para outros processos, né, vitais. Os mamíferos, por exemplo, aquáticos, as baleias, os cetáceos, né, outros mamíferos aquáticos, dependem da água também para a vida, né, para, enfim, a, as relações de vida mesmo, de alimentação, reprodução, etc. Porque, enfim, evolutivamente acabaram indo, né, para o ambiente aquático e toda a anatomia deles já acabou se adaptando à vida naquele ambiente. Mas reprodutivamente falando, né, os répteis, aves e mamíferos já não dependem mais da água para a reprodução, no sentido de onde que o embrião vai estar se desenvolvendo, né? Porque forma-se ali o ovo amniótico, né, que contém aqui um ambiente, né, hidratado, né, que contém ali o embrião vai estar envolvido, né, numa membrana ali, onde ele vai ter a água, né, onde ele vai se desenvolver. Então a cavidade amniótica aqui atuando, né, nessa proteção, em dar esse ambiente, né, para o desenvolvimento do embrião. E outras estruturas também para nutrição, né, o saco vitelínico, o vitelo, enfim, estruturas para excreções, né, para rejeitos
descrição de produtos mesmo do metabolismo, como o Allantoide. Enfim, esse aqui é um ovo amniótico genérico, vamos colocar assim, né? Ele serve para qualquer grupo, não tem, ele não é de algum grupo específico. Mas, enfim, os ovos de répteis, aves e mamíferos vão ter ali, de repente, alguma coisinha que é exclusiva, né, daquele grupo. E acho que é um tema que é interessante para a pessoa estudar aí. Mas, basicamente, aqui a questão era essa, né? E no 3 surge, então, o ovo amniótico que permite que os répteis, aves e mamíferos conquistem o ambiente terrestre e já não tenham mais dependência da água para o desenvolvimento do embrião. Na questão 48 de 2015, PPL, teve um cladograma praticamente idêntico a esse aqui, né? Mas lá estava sendo discutida a questão dos ovos de casca rígida, que estavam presentes também, né? Em répteis, aves e mamíferos, né? Como a gente viu lá na questão. Enfim, só para fazer uma relação, né? E quem quiser dar lá uma olhada no vídeo de 2015 PPL vai encontrar esse cladograma aqui, só que por essa perspectiva aqui dos ovos de casca rígida. A questão 60 vai falar sobre vacina. Ela vai dizer, nem sempre é seguro colocar vírus inteiros numa vacina, por diversas questões ali, né? Alguns vírus, por exemplo, quando você usa vírus atenuados, existe uma possibilidade, né, dessa linhagem atenuada do vírus voltar a ser virulenta, né? Então isso seria um perigo para essas vacinas de vírus atenuados. Então alguns cientistas começaram a buscar alternativas, né, que você não tivesse que utilizar necessariamente vírus na vacina, você poderia utilizar apenas componentes do vírus ou o próprio ácido nucleico, né, o DNA, ou o RNA, o genoma, né, do vírus, para estimular ali a produção de uma proteína e essa proteína então iria desencadear, né, o processo ali da imunidade, certo? Bom, então ela vai falar aqui sobre o vírus da hepatite B, especificamente sobre essa vacina aqui, como o texto está colocando, né? Um gene do vírus da hepatite B é emendado ao DNA de um fungo inofensivo, isso é importante, né? Porque não pode também arriscar colocar um fungo que possa dar algum tipo de reação, que passa então a produzir uma substância que é injetada no corpo humano. E essa substância aqui, então, né, a função dela seria, portanto, como toda vacina, né, desencadear a produção de anticorpos. Essa que é a ideia da vacina. De novo, lembrar daquelas questões lá que discutia a diferença, né, entre vacinas e soro, onde o soro você recebe diretamente o anticorpo para lidar diretamente com alguma questão ali, né, por exemplo, mordida, né, de cobras, peçonhentas, etc. E no caso da vacina, você sempre é uma questão profilática, né, você dá a vacina para desencadear, então, a produção ativa de anticorpos e não, né, a administração de anticorpos diretamente. Questão 63 vai falar sobre biomas brasileiros, né, especificamente a Caatinga. Vai dizer que é um ecossistema que se encontra, enfim, ela vai fazer aqui toda uma descrição, né, das Caatingas. Vai dizer que lá chove pouco, característica, né, de regiões desérticas. Quando ocorre a chuva, né, acontece no verão, apresentam plantas semelhantes às das regiões de deserto quente, do tipo xerófitas, que são adaptadas a ambientes, né, onde tem pouca ou nenhuma água, portanto xerófitas. Escassez de água, certo? Como as cactáceas. Bom, uma característica que permite a sobrevivência dessas plantas, as xerófitas, na condição da escassez citada, seria então alguma adaptação que elas tiveram ali na morfologia dela, né, para fazer, né, para produzir então essa resistência à escassez de água no ambiente, que seria, por exemplo, folhas modificadas em espinhos. Isso é uma característica, né, que você encontraria nessas plantas. Enfim, parênquima aquífero também para reter água, para armazenar água, né, seria uma outra. Cutícula espessa seria uma outra característica. Mas essas questões sempre vão pegar, né, vão tentar pegar assim algum ponto, né, para ver se a pessoa tá, né, estudando e sabe, né, porque às vezes a pessoa decora só uma característica, né, e enfim. Chega lá, ela sempre pode perguntar uma outra. Então é interessante ver o tema, assim, né, dentro de toda a sua complexidade. No caso aqui, ela falou sobre as folhas modificadas em espinhos que você encontra nas cactáceas. Então, os espinhos das cactáceas são folhas que se modificaram, né, e reduziram muito ali sua área. Por que é importante isso? Porque a área da folha, né, o limbo foliar, quando ele é muito largo, ele permite uma maior área, né, de transpiração. E na transpiração a planta perde muita água. Então, quando você reduz a área da folha a um mero espinho, né, tem menos ou nenhuma transpiração pela folha e, portanto, a planta perde menos água, né? Além disso, ela retém muita água no corpo dela, né, no caule, né, por ter um parênquima aquífero bem desenvolvido, e etc. Né? Tô dando um panorama geral aqui, mas recomendo a leitura mais aprofundada sobre esse tema. E dá uma olhada lá também nas questões 77 de 2010 e 81 de 2014, onde esse tema aqui dos espinhos também, né, surge lá e a gente discutiu. A questão 65 vai falar sobre uma parasitose. Ela coloca aqui uma imagem, né, de um trabalhador e o patrão dele, que se chama Monteiro Lobato. O patrão tá colocando, né, uma pressão nele. Por que você não trabalha? E o cara tá claramente doente, né? Tá passando ali por algum sintoma de alguma parasitose. Enfim, ele faz uma descrição dos sintomas que ele tá sentindo, né? Enfim, não é preguiça, é dor, não sei o quê.
palpitação, canseira, enfim. E aqui, isso aqui é uma propaganda, né, de um biotônico, né, o ankylostomina, que supostamente atuaria, né, nesses sintomas aqui que o trabalhador estava sentindo. O rótulo do produto descreve características de uma doença que pode ser prevenida, então aqui a pessoa teria que saber qual é a doença que está sendo tratada, né, a forma de transmissão dessa doença, para que você entenda como é que ela poderia ser prevenida, né? Então você tem que saber a doença e a forma de transmissão dela. A ankylostomina já entrega, né, que tem alguma coisa a ver aqui com ancilostomose. Então a pessoa teria que saber o ciclo do ancilostoma, do Denali. A gente vai dar uma olhadinha no próximo slide. Portanto, bom, o uso de calçados seria uma forma de você prevenir essa doença. Por quê? Aqui está então, né, o agente etiológico, né, ancilostoma duodenale, tem também o Necator americanus e o ancilostoma canino, que é o larva migrans, né, relacionado ali a um ciclo um pouquinhozinho diferente, mas enfim. Basicamente todos eles têm isso aqui em comum. Repara aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5. 5 etapas desse ciclo. Um ciclo, claro, está resumido aqui, está simplificado, né? Mas repara que esse agente etiológico ele pode entrar por via oral, pela boca da pessoa, mas também por via cutânea. E geralmente a área que ele mais tem acesso a área, né, pelo tecido cutâneo é na região dos pés. A pessoa pisa ali numa poça d'água, né, de repente que tem ali o agente etiológico, ele vai penetrar pela pele da pessoa na região aqui do pé, do calcanhar, enfim. E ali ele ganha acesso à circulação. Então vamos ver aqui, ó. As larvas do ancilostomo entram no organismo pela boca ou pela pele, né, passando para a corrente sanguínea. Uma vez que ele chega na corrente sanguínea, então ele vai, né, ganhar acesso a outras áreas do corpo da pessoa. As larvas percorrem a corrente sanguínea até os pulmões. Chegou no pulmão ali, ele vai começar, o pulmão, né, o tecido do pulmão vai começar a responder, né, à presença daquele parasito ali, porque é um corpo estranho. Vai começar a desenvolver muco, né? Catarro. Secreções dos pulmões, número 3, contendo as larvas, são tossidas. Então a larva fica ali, o muco começa a ser produzido, a pessoa começa a tossir, né, para expelir, né, expectorar aquele muco contendo as larvas. Então esse muco vem para a região da boca da pessoa e a pessoa no reflexo muitas vezes engole aquele catarro contendo o parasito. Pois bem, as larvas seguem até o intestino, né, uma vez que a pessoa engoliu, onde os vermes se tornam adultos, né, atingem então a maturidade ali. A cabeça do ancilostoma contém dentinhos, né, esses dentinhos aqui, que eu acho que está dando para ver na imagem. Ele morde ali o epitélio da mucosa intestinal e fica agarrado ali, e ele consegue então sugar, né, os nutrientes da corrente sanguínea da região ali do intestino, que é uma região onde tem muito nutriente acessível, né, porque está tendo muita absorção de nutrientes pelo epitélio do intestino, né. Então eles dão uma roubada, né, eles dão uma parasitada ali nos nutrientes que a pessoa está obtendo pela alimentação. Bom, eventualmente, né, no final, então, ovos produzidos pelos vermes do sexo feminino deixam o organismo através das fezes. E aí começa o ciclo de novo, né? Porque esses ovos nas fezes vão pro solo, lá vai eclodir, né? A pessoa, se tiver ali uma poça d'água, por exemplo, ou uma lagoa, a pessoa vai lá, pisa, de novo o verme entra num outro hospedeiro, né? Por via cutânea, ou também por ingestão, né, de água contaminada, enfim, materiais contaminados. Esse é o ciclo do ancilostoma. Os mais comuns são o ancilostoma duodenale, né, que geralmente pode cair na prova aí. Mas é bom também ficar de olho nesses dois aqui, porque pode ser que também caia, né, ancilostoma canino, Necator americanus, e a pessoa fica atenta que é isso aqui que está acontecendo. A questão 67, a gente viu uma questão lá da química ainda agora, né, que falava sobre etileno e amadurecimento de frutos. Agora a gente tem uma questão aqui da biologia, né, que vai falar sobre o mesmo tema praticamente, né. Vai falar sobre, após a germinação, normalmente os tomates produzem uma proteína que o faz amolecer, depois de colhidos. Basicamente, né, aquela mesma ideia. Os cientistas introduziram. Aqui já é uma outra abordagem. Lá eles estavam usando uma molécula lá para oxidar o etileno, né, e não deixar o etileno atuar, né, no amadurecimento do fruto. Aqui ele está falando sobre um processo de amolecimento do tomate e que eles conseguiram, então, barrar esse amolecimento do tomate, né, utilizando ali um gene antissentido. Isso aqui é uma biotecnologia bem complicada. Eu vou colocar um link na descrição que fale sobre essa técnica aqui especificamente, porque é um negócio bem complicado assim, levaria muito tempo para explicar e eu quero que o vídeo seja mais objetivo, mas eu vou colocar alguma leitura na descrição para quem tiver interesse no assunto. Mas repara que isso aqui, a pessoa não teria que saber detalhes sobre essa técnica aqui para resolver a questão. Bom, então esse gene antissentido é uma imagem espelho do gene natural que provoca ali, que codifica uma enzima, né, que dá essa característica do amolecimento no tomate. Esse gene, né, antissentido, bloqueou a síntese da proteína. Então, esse gene antissentido se ligou ao RNA mensageiro desse gene, né, que produz essa molécula amolecedora, essa enzima amolecedora. Pois bem, um benefício ao subter o tomate transgênico foi o fato de o processo biotecnológico ter
prolongado o tempo de vida do tomate pela falta de proteína que o amolece. Então você bloqueou, utilizando um gene antissentido, você bloqueou o RNA mensageiro, então a enzima amolecedora não foi codificada, então o tomate não amoleceu. Lembra daquela apostila que eu mostrei ainda agora sobre o etileno? Pois é, estamos aqui de novo. Ó. Aquela mesma etapa, aquele mesmo tópico lá do etileno, naquele subtópico amadurecimento de frutos, que a gente olhou ainda agora, ele vai falar, né, sobre enfim, o amadurecimento, os processos ali e tudo mais, a função do etileno, né? Aqui, fluxos climatéricos, né? Enfim, aumento da respiração. Ela vai falar aqui sobre a função do etileno na senescência foliar, mas tem uma parte aqui que é super interessante, olha só. Ok. O etileno induz a síntese de diversas enzimas hidrolíticas que destroem clorofilas. Ok. Síntese de antocianinas, carotenoides, diminuição dos ácidos orgânicos. O fruto muda de cor, né? Fica mais macio. Isso aqui é interessante, né? Mais aromático, mais doce. Ok. Ok, da síntese. Ok. Em tomates longa-vida, essa parte aqui que eu queria chegar, ó. Tomates longa-vida, lembra logo que a gente estava falando na questão, né? A expressão do gene de ACC, oxidase, aí vai ter aqui um tópico, né? Bom, foi bloqueada pela versão antissenso do seu RNA mensageiro. E, portanto, esses tomates não produzem etileno, viu? Mas podem amadurecer se expostos a outros frutos que produzem etileno. Então, assim, você bloqueou a ACC oxidase, né? Com o gene, com o DNA antissenso, que bloqueou o RNA mensageiro. RNA, né? Enfim, esses tomates então não produzem etileno, mas se você pegar esse tomate que não produz etileno, né, porque foi biotecnologicamente bloqueada a produção de etileno, mas colocar ele junto de outros frutos que produzem etileno, ele iria, por exemplo, amadurecer. Então, assim, é toda uma questão, né, que a pessoa tem que, né, tem todo um detalhe ali que a pessoa tem que também ficar esperto. A questão 71 também é uma questão da química, né? Você já vê que pelas alternativas aqui que não tem nada não é uma resolução biológica, vamos colocar assim, né? Mas envolve temas da biotecnologia, especificamente controle biológico, que é um tema que recorrentemente cai, né? Utilização de, por exemplo, parasitoides, né, no controle biológico. Enfim, ela vai falar aqui sobre um feromônio sexual que poderia ser utilizado, né, no controle ali de alguma praga. Enfim, uma indústria agroquímica necessita sintetizar um derivado com maior eficácia. Então eles dão aqui a molécula, né, a fórmula estrutural da molécula. Repara que eu não sou da química, né? Isso aqui é o feromônio sexual padrão, né? O original. Eles querem sintetizar um derivado com maior eficácia. Para tanto, um potencial substituto deveria preservar propriedades estruturais do feromônio natural, né? Função orgânica, cadeia normal e a isomeria geométrica original. Enfim, aí a pessoa tem que gostar muito da química, né? Eu não sou, né, o mais indicado aqui. Trouxe apenas para tocar nesse assunto aqui do controle biológico, né? Formas como esse assunto pode surgir, inclusive na prova de química, né? Para a pessoa estar sempre esperto ali e estudar né, por todas as perspectivas. No caso aqui, né, para manter a função orgânica, a cadeia normal e a isomeria geométrica, ah, seria a letra E, né? E aqui eu fiz todos os meus rabiscos do mundo que eu fiz, né, provavelmente lá quando eu resolvi a questão. Eu percebi que a função orgânica, né, OCOCH3, ah, não era só poderia ser a letra B ou C ou E para manter a função orgânica original. Só que a B, por exemplo, ela tinha, né, uma uma ramificação aqui que eu já não gostei dela. A letra C, ela também tinha ali algumas diferenças, né, marcadas aqui na forma como isso aqui tá. Eu vou colocar um vídeo também do Marcelão da Química explicando isso aqui, porque ele explica muito melhor. Eu fui no feeling, eu peguei o que eu achava que era mais parecido ali, o que tinha menos diferença, né, e marquei. Marquei a letra E, eu lembro que eu acertei essa questão, mas foi na sorte, assim, foi meio que no feeling. Bom, questão 72. Na tirinha, o processo. Ela vai falar aqui uma tirinha, né? A velhinha falando: meu filho anda fazendo xixi na cama. Aí chega um polvo. Sorte sua, o meu está soltando tinta preta. E aí, né? Lavando ali, né? Os lençóis, sei lá, manchado de preto. Bom, na tirinha, o processo mencionado pelo molusco, no caso o polvo, está relacionado a um mecanismo de. Aqui a pessoa, né? Se a pessoa já assistiu um Animal Planet da vida, um documentário de vida animal, a pessoa sabe que o polvo, quando ele está se sentindo ameaçado, ele joga ali um jato de tinta preta, né? Para confundir um possível predador, né? Alguém que ele está se sentindo ameaçado. E no que ele joga a tinta preta, ele escurece a água em volta dele. E ele ganha ali uma oportunidade de dar um tranco, enfim, dar um disparo, né? No sentido oposto e fugir daquele potencial predador e, enfim, né, não ser comido. Então, uma questãozinha super simples, né? De um processo aqui natural de defesa. Ah, a questão 73, ela é uma questão da física. Como eu trouxe muitas questões, né? É porque conforme o tempo vai passando,
vai ficando cada vez mais difícil de você, assim, discernir, né? Onde que começa a biologia, onde que termina a química, a física, porque as ciências da natureza, elas dialogam, elas conversam, né? Elas estão em uma constante interação. Então é até bom que isso aqui aconteça, né? Que tenha questões da biologia, da química, da física que tenham, né, também, que tragam, que dialoguem entre si. Aqui é uma questão claramente da física, né? Que fala de radioatividade, mas ela traz, né, a biologia de uma maneira geral, a radiobiologia, que a gente estuda na faculdade, né? Vai falar sobre a ação dos raios-x, né, nos tecidos biológicos. É uma radiação ionizante, a gente já falou disso, né, em provas anteriores também. O efeito das radiações no indivíduo depende basicamente da dose absorvida. Aqui que começa a questão da física, né? Dose absorvida, tempo de exposição e forma de exposição. E aí coloca um quadro aqui, né? Esse quadro basicamente vai colocar a forma, a dose absorvida e a sintomatologia esperada, né? Dada a dose que foi absorvida. Então você teria, por exemplo, né, não vou falar todos aqui, vocês podem pausar o vídeo e ler. Se você, por exemplo, absorver menos que 1 joule por quilo, você teria uma forma ali de, né, infraclínica e você não teria sintomas observáveis nenhum. Já se você pegar no último aqui, né, uma dose absorvida maior que 10 joules por quilo, você teria ali uma morte em poucas horas. Então é mais grave, né, dentro dos que foram apresentados aqui. As três últimas poderiam terminar em morte, né? Mas a última, assim, é morte em poucas horas. É praticamente, né, terminantemente letal. Para um técnico radiologista de 90 quilos que ficou exposto por descuido durante 5 horas, tempo de exposição, né? Então a massa dele é 90 quilos, ficou exposto durante 5 horas a uma fonte de raio-x cuja potência, a dose, né, é de 10 microjoules por segundo. Milijoules por segundo, né? É. A forma do sintoma apresentado considerando a radiação, aí a pessoa teria que fazer o cálculo, né, para saber qual seria então a forma da expressão ali, né, dos efeitos da radioexposição. O cálculo disso aqui é bem simplesinho, né? Eu não gosto também enfim, cálculos matemáticos, física. Como eu sempre digo, tem uma razão pela qual eu escolhi biologia e não química ou física. Mas o cálculo aqui realmente era fácil, tanto que eu acertei essa questão aqui. A massa dele era 90 quilos, ele ficou exposto durante 5 horas a 10 milijoules por segundo. Como ele colocou o tempo, né, a dose aqui em segundos, né, você pode transformar 5 horas em segundos, dá 1800 segundos, né? É um macetezinho ali para ficar atento. Portanto, 10 milijoules por segundo, você faz 10, né, vezes 1800, dá 18.000 milijoules, né? Pois bem, 18.000 milijoules dividido pela massa dele, que é 90 quilos, daria 2.000 milijoules de absorção, que foi absorvido, né? 2.000 milijoules seria a mesma coisa que 2 joules. É uma conversão que você faz também natural. Portanto, 2 joules por quilo. 2 joules por quilo ficaria aqui em reações leves gerais, né? Sintomatologia, astenia, que é o mesmo que cansaço, fraqueza, náuseas, vômito, enfim. Basicamente era isso. A questão 74 ela vai trazer um outro tema também super importante para a biologia, tanto para o meio ambiente quanto para a fisiologia, que é a questão dos tampões biológicos. Então o texto aqui ela vai falar sobre o tampão bicarbonato, né, nas águas oceânicas, que esse tampão, esse sistema tampão bicarbonato, né, das espécies carbonato e bicarbonato, eles atuam mantendo o pH dos oceanos estável, né, entre ali 8 e 8,3, né, do pH. Um pH alcalino, né? Então ele mantém isso aqui estável. É importante que isso aqui fique nessa região aqui, por conta de todos os efeitos, né, que uma acidificação dos oceanos, como a gente tem observado recentemente, né, a acidificação dos oceanos é um tema super importante também para vestibulares. A acidificação das águas dos oceanos tem efeitos na biosfera, na biota, né, dos oceanos e tudo mais, os corais, né, os seres lá que têm conchas e carapaças de carbonato de cálcio. Portanto, você tem que é bom que haja nesse sistema aqui de tampão que pelo menos reduz muito essa volatilidade do pH, né, de ficar variando muito. Já em água doce, o pH da água doce dos rios, por exemplo, né, é um pH 6, já é um pH ácido, né, e não conta com esse sistema tampão. Então lá pode ter uma alteração significativa, diferente do que acontece nos oceanos onde é estável, né, onde tem aquele tampão. Pois bem, a composição dos oceanos é menos afetada pelo lançamento de efluentes ácidos, pois os oceanos apresentam um equilíbrio entre íons carbonato e bicarbonato que atuam como sistema tampão. Sobre o tema de sistema tampão, né, tampões biológicos, recomendo muito a leitura. Eu vou colocar também um link para um arquivo na descrição falando sobre tampão. Eu vou colocar aqui a projeção. Esse arquivo aqui, tem outros, tem vários, né, na internet, mas eu particularmente gosto desse aqui. Introdução à regulação do pH do fluido extracelular, portanto aqui fisiologia, né? A gente viu lá um exemplo do meio ambiente, né? A manutenção do pH marinho dos oceanos.
E aqui já numa pegada mais fisiológica mesmo. Os tampões biológicos. Ahn, repara, olha como que o nosso metabolismo, né, produz ácidos, né? Ácido sulfúrico, que pode vir ali do metabolismo de aminoácidos, ácido fosfórico, pela hidrólise de fosfoésteres, de proteínas e ácidos nucleicos. Só estou dando alguns exemplos aqui, né? O ácido lático, né, lá na fermentação lática, no exercício muscular. Ácido cítrico, componente ali do ciclo de Krebs, né? Enfim, ácido úrico, no metabolismo também dos aminoácidos, nitrogênio, né? E tem, portanto, os tampões biológicos para proteger a gente da ação desses ácidos que são produzidos o tempo todo no nosso organismo, né? Então, por exemplo, você vai ter tampão, vamos ver aqui, ó, tampão fosfato, que vai atuar ali, né, com o elemento de fosfato, né? Tem tampão, vamos ver aqui. Você vê que ele elabora bastante, né? É uma apostila bem completinha. Tampão aminoácido, que vai atuar na relação ali dos aminoácidos, né? O aminoácido sendo ali um aceptor, de repente, de prótons, né? Portanto, eles também fazem essa função. O tampão que eu considero assim que a pessoa deveria dar uma estudada, né? Tampão bicarbonato no sangue, no plasma sanguíneo. Esse aqui é bem importante porque o pH do sangue ele tem que estar, né, constante. Ele não pode variar muito, né? Porque senão dá acidose, né? Dá uma série de problemas ali na saúde da pessoa. E vão ter diversos componentes do nosso organismo, né? Os rins, todo mundo ali atuando para tentar manter esse pH o mais estável possível. Então, assim, é um tema complicadinho, não vou, né, ficar iludindo aqui que é um tema simples, não é. Tem que ler, tem que estudar. Enfim, mas eu vou colocar essa leitura aqui, que eu acho uma leitura super interessante, acessível, gratuita, né? Que tá aí na internet. Eu vou colocar o link na descrição e recomendo a leitura para dar uma aprofundada a mais. Questão 75 vai falar aqui sobre sistemas agroflorestais, né? Ela vai mencionar, né, que a produção agrícola, a agricultura, gera, né, degradação ambiental, tem ali um potencial de degradação ambiental. Portanto, o pessoal da agronomia está sempre buscando, né, alternativas, formas de você minimizar esses impactos, essa degradação no ambiente provocado. Até porque é importante, né, para quem produz, né, na agricultura, é importante que o ambiente não seja, né, desgastado a tal ponto que você não consiga mais depois também utilizar, né, para, enfim, para produzir, né? Você depende daquilo até para viver. Pois bem, então tem os sistemas agroflorestais, né, onde você mistura, onde você faz uma plantação ali, digamos, de várias espécies, né, diferentes. Por exemplo, plantas lenhosas, plantas herbáceas, arbustos, culturas agrícolas, forrageiras, né, as gramíneas, em uma mesma unidade de manejo. Então você coloca todo mundo misturado ali e espera que com essa alta diversidade de coisas que estão sendo plantadas juntas, né, você tem ali um aumento também das interações. Isso vai ter efeito, né, entre as próprias espécies que estão sendo cultivadas, mas também vai ter ali a questão da fauna que vai chegar de repente, né, porque uma planta de repente chama uma espécie de inseto ou de uma ave, ou, enfim, né, para ajudar ali, né, que pode acabar diretamente ajudando mesmo na polinização da espécie que está sendo cultivada, enfim, no controle de repente de pragas, né, de espécies invasoras ali. Então, enfim, bom, os SAFs são atualmente muito adotados como estratégia de manejo ambiental porque permitem a utilização do solo com culturas diversas. Uma questão assim que não tinha muito desafio, né? Não era muito difícil. Apenas é um tema relevante, né? Que é interessante a pessoa estar por dentro. A questão 77 vai falar sobre ciclo celular. Aqui a gente vê aqui diversas etapas da divisão celular, né? Então a figura apresenta diversas fases do ciclo de uma célula somática. Isso aqui é importante a pessoa saber, né? A célula somática ou germinativa, né? O gameta. Porque o gameta vai ter a meiose, né? A célula somática ela vai fazer apenas mitoses, certo? Pois bem, então, ok. A parte mais clara evidenciam o DNA. Então isso aqui no meio das células, né? Da micrografia, é onde estão os cromossomos, né? Pois bem, na fase representada em D, aqui nesse quadrinho aqui D, observa-se que os cromossomos encontram-se em. A pessoa teria que saber então qual é a fase, né? Cada um desses quadros aqui representa uma fase. Essa imagem foi tirada do livro Histologia Básica, de Junqueira e Carneiro. Portanto, a letra D ali, os cromossomos estão em fase de migração. O que está acontecendo na fase D? Eu peguei a imagem original lá no livro do Junqueira, né? Histologia Básica. Repara aqui que na legenda da imagem ele vai colocar o que está acontecendo em cada um dos quadrinhos. Então a letra A é a intérfase, a letra B é a prófase, a letra C é a metáfase e a letra D é a anáfase. Então é onde os cromossomos estão sendo puxados, né, para cada um, em direção a um polo, e em seguida vai ter a, a última fase, né, que é a telófase, que aqui foi dividida em duas etapas, né, a telófase inicial e a telófase adiantada, que é a citocinese, né, onde as células, os citoplasmas, né, efetivamente se separam, e você vai ter ali duas células filhas contendo a mesma informação genética, né,
os cromossomos e tudo mais. Basicamente, essa que era a questão. O desafio era a pessoa saber as fases do ciclo celular e a pessoa reconheceria que a letra D é a anáfase, né? E que aqui estaria acontecendo então a migração dos cromossomos em direção aos polos opostos. Aqui está uma imagem também que eu coloquei, né, para ilustrar, uma imagem didática, né? Então aqui na anáfase, cromossomos irmãos migração, né, para polos opostos. A questão 80 vai falar aqui sobre uma herança de alguma doença, vai falar aqui sobre casamentos consanguíneos, né? Então uma determinada doença, ela tem uma frequência rara na população em geral, mas quando começa a ter ali a interação, né, de relacionamentos consanguíneos, a frequência dessa determinada doença tende a aumentar. Pois bem, ela vai falar aqui sobre uma doença rara identificada por fraqueza muscular progressiva com início aos 30 anos, embora isso aqui não fosse fundamental para a pessoa resolver a questão, né? Em famílias com presença dessa doença, quando os pais são saudáveis, ou seja, não expressam a doença, somente os filhos do sexo masculino podem ser afetados. Então tem alguma coisa aqui de cromossomos sexuais envolvidos aqui nessa herança. Mas em famílias cujo pai é acometido pela doença e a mãe é portadora do gene, 50% dos descendentes, independente do sexo, é afetada. Isso aqui tá com cara de herança ligada ao X, né? Então é importante a pessoa estudar, né, as relações dos cromossomos, né? Como que o X, por exemplo, afeta a descendência, o X no pai, o X na mãe. Bom, considerando as características populacionais, o sexo e a proporção dos indivíduos afetados, qual é o tipo da herança das doenças descritas? Interessante observar que ela dá todos os elementos para a pessoa montar o quadro, né? Inclusive desenhar o cladogramazinho e chegar à resposta. A resposta seria letra A, uma herança recessiva ligada ao cromossomo X. A pessoa pode montar, por exemplo, um cladograma que nem esse aqui. Repara, o pai é acometido, portanto ele fica preto, né? A mãe ela é portadora, então se é uma herança recessiva, a mãe ela vai portar o alelo, mas ela não vai expressar a doença. E como é que a gente vai saber então que ela porta esse alelo? Pela prole, né? 50% da prole masculina expressava a doença e 50% da prole feminina também expressava a doença. E aqui está o quadro, né, que mostra aqui no nível do genótipo, né, as relações. Repara que o pai é afetado, então ele é X, Azinho, Y, e a mãe é apenas portadora do alelo, então ela tem uma cópia do X, no caso, né? Considerando aqui uma relação de dominância entre os cromossomos X, o que é discutível, mas considerando que haja então essa relação de dominância, ela teria então, ela seria uma heterozigota, né? E então metade da prole seria afetada independente do sexo. Ó. Aqui é uma mulher, XX, e aqui é um homem, X, Azinho, Y, então metade dessa prole seria afetada independente do sexo. Portanto, uma herança recessiva ligada ao cromossomo X, bem característica. A questão 85 é uma questão também que vai falar sobre ainda no ambiente da genética, né? Um teste de DNA para determinar a paternidade. Eu sempre costumo comentar que esse tipo de questão aqui, ela pode até assustar alguém que não estude o tema, mas uma vez que você aprende a como funciona esse diagrama aqui, que é uma eletroforese, né? Uma vez que você aprende como isso aqui funciona, você não erra mais esse tipo de questão. É uma questão das mais fáceis de todas que tem, embora eu entenda, né, que a figura em si possa assustar pessoas que de repente não estudam tanto o tema. Por isso que é importante a pessoa, né, buscar entender a lógica do diagrama. Basicamente, a figura mostra então o resultado obtido após a identificação dos fragmentos de DNA. Eles estão comparando o DNA de uma criança com a mãe e um potencial pai, né, para descobrir então quem seria o pai. Após a análise das bandas de DNA, pode-se concluir que o pai biológico do garoto seria então quem? Seria o 4, né? Repara que apenas o 4, né, nunca entra em contradição nem com a criança, né? A relação aqui dos alelos que foram estudados. Repara que, por exemplo, a criança quando ela tem um alelo e a mãe também tem, ok. Mas se a criança tem um alelo ou não tem um alelo, como aqui, onde eu estou apontando, mas a mãe tem, você esperaria que o pai não tivesse esse alelo, né? Porque então a criança teria que puxar o do pai ou da mãe. Em alguns casos, a criança vai ter um alelo que a mãe não tem. Então esse alelo também teria que ter vindo do pai. E aqui o 4, repara que ele sempre completa, né, de forma correta, as relações entre os alelos. Então, assim, especificamente por esses dois aqui, a pessoa já poderia ter matado, ó, porque aqui a criança tem o alelo, a mãe não tem, e só o 4 tem esse alelo. O 1, o 2, o 3 e o 5 não tem. Então, só por essa linha aqui, a primeira pessoa já poderia ter matado. E essa outra linha que eu marquei aqui também poderia, né, confirmar a suspeita da pessoa. A questão 86 é uma questão super simples, eu nem vou me alongar muito nela. Bom, ela vai dizer que para o consumidor às vezes é difícil, né, ou impossível diferenciar a diferença, né, entre sacolas biodegradáveis e a sacola comum, feita de plástico polietileno, né, derivado do petróleo. Bom, alguns governos municipais já exigem que os supermercados ofereçam sacolas biodegradáveis, mas tem esse problema, né, do consumidor muitas das vezes não ter a perícia, né, de entender, de identificar se é ou não biodegradável a sacola.
Mas enfim, independente disso, a atitude tomada pelos governos municipais deve-se ao fato de que as sacolas, né, biodegradáveis apresentam uma rápida decomposição pela ação de bactérias em comparação com sacolas comuns que demoram muito mais tempo para se degradar no ambiente, né? Então esse é o problema que está tentando ser resolvido com a produção dessas sacolas biodegradáveis. E na questão 89, que eu acho que é a última, vai falar aqui sobre o ciclo do nitrogênio. Ela vai colocar que análises químicas revelaram concentrações elevadas de amônio num determinado ambiente, né? E baixas de nitrito e nitrato. Bom, enfim, em qual etapa desse ciclo biogeoquímico são formados os compostos que estão em baixa concentração? Então a pessoa tem que, né, interpretar o texto aqui. Baixas concentrações de nitrito e nitrato. Onde que é produzido o nitrato? Na etapa de nitrificação, né, nitrito e nitrato. A etapa de nitrificação que é dividida em nitrosação e nitratação. Na nitrosação, a amônia é transformada em nitrito e na nitratação, o nitrito é transformado em nitrato. Juntando a nitrosação mais a nitratação, você tem a nitrificação. E nós ficamos por aqui então. Nos vemos no próximo vídeo para discutir as questões de 2017.